Doutor Gustavo, como que é ser um jovem advogado? Olá, Caroline. Um jovem advogado é um advogado como qualquer outro advogado, né? Mas para os quadros da ordem, o jovem advogado é o advogado que tem até 5 anos de profissão, ou seja, aprovado nos quadros da OAB, esse advogado permanece como um jovem advogado, um advogado em início de carreira nos primeiros 5 anos da profissão. E quais são as características essenciais para ser um bom advogado? As características para um bom advogado é o segredo, né? Não existe fórmula fechada para isso, mas um bom advogado é um advogado que fica em constante aperfeiçoamento, em cursos de especialização, em pós-graduações, é um advogado que se mantém no mercado, estudando, ativo e participativo. Qual que é a maior dificuldade enfrentada pelos jovens advogados? Essa pergunta tem me sido feita muito durante essas andanças pelo Estado aí com a comissão, em frente à Comissão do Jovem Advogado, e são muitas as dificuldades no começo de carreira. O que nós sentimos com maior predomínio com os jovens advogados são as dificuldades de gestão do escritório. Hoje as universidades, as faculdades de direito não formam empresários, empreendedores, formam técnicos, operadores do direito. E quando o advogado monta um escritório, ele tem que fazer toda a parte de gestão contábil do escritório dele, ativo, passivo, fluxo de caixa, e isso não é ensinado para os jovens advogados. Então essa programação financeira e essa gestão de pessoas, gestão de clientes, prospecção de clientes é a maior dificuldade do jovem advogado. E eu queria que você explicasse qual que é o papel da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. A OAB não é só uma entidade fiscalizadora, né? A OAB está para apoiar os advogados, os jovens advogados, possui diversas comissões temáticas e é regulamentar a profissão. O principal papel da OAB hoje é servir como apoio ao advogado e como regulamentar da profissão, e sem contar que é uma entidade classista na defesa dos interesses da coletividade também. Eu não vejo o exame da OAB como uma barreira de contenção dos advogados jovens ao mercado. Eu vejo a OAB e a prova da ordem mais como um parâmetro de qualidade. São os requisitos mínimos para que um profissional possa estar no mercado de trabalho e possa defender os interesses do seu cliente. Então eu vejo o exame da ordem como essencial e primordial para a manutenção da profissão. E essa sua opinião, então, é referente a esse exame de proficiência? Isso, essa é a minha opinião particular, tá? É uma discussão grande, inclusive com projetos de lei hoje no Senado, mas eu sou um defensor, sim, do exame da ordem. Eu acho que ele é necessário para manter a qualidade técnica dos profissionais que estão no mercado. E quais são as suas dicas para os jovens advogados que estão entrando no mercado agora? Eu acho que o principal é conseguir determinar qual tipo de advogado você quer ser. Eu sempre brinco que existem 4 tipos de advogados. Os advogados corporativos, que são advogados que trabalharão em empresas, trabalharão em instituições não jurídicas, né? Ou seja, o advogado local de uma empresa. Esse advogado ele precisa sair com uma bagagem diferente do advogado que vai ser um advogado empresário, que vai montar a banca dele. Então eu vejo que são 4 tipos de advogados. O advogado que trabalhará em empresas, o advogado que nós chamamos de advogado corporativo, o advogado empresário, que é esse advogado que vai montar a banca dele, o advogado que vai se associar a um escritório já montado e o advogado que vai ser um advogado público. Então eu vejo que existem 4 tipos de advocacia, cada uma delas com as suas dificuldades. O advogado que vai montar o seu escritório, eu volto para aquela questão de gestão. Eu acho que a principal dificuldade dele é essa. O advogado corporativo ele já tem que sair com uma bagagem de línguas, por exemplo. Ele tem que falar mais do que um idioma. O advogado que vai se associar a uma banca, é fundamental que ele comece isso já durante a faculdade, fazendo um estágio num bom escritório e tentando se permanecer lá. Já, por sua vez, o advogado de concurso, a gente não tem muito segredo, ele vai ter que estudar muito e é um concurso público como outro qualquer, né? Existem várias comissões de diversos assuntos na OAB. Qual que é o papel de cada uma delas? A OAB de Joinville hoje tem mais de 30 comissões temáticas, né? Todas as subseções possuem suas comissões e são comissões temáticas justamente para isso, para que se estudem
aqueles temas específicos, por exemplo, a Comissão de Direito Empresarial, né, para aproximar a OAB dos empresários e para trazer conhecimento aos advogados, né? Então são as comissões que organizam os cursos, os seminários, as palestras, então elas servem para oxigenar a OAB e para trazer conhecimento aos advogados. E falar agora exclusivamente dos jovens advogados, qual que é o papel dessa comissão? A nossa comissão é uma comissão temática, mas não é uma comissão temática por área de atuação, né? É uma comissão que se volta a todos os advogados com até 5 anos de profissão. Então, os dois principais escopos da nossa comissão é a integração dos jovens advogados no mercado de trabalho, tá? E trazer conhecimento a esses jovens advogados. Então, são duas grandes frentes que nós trabalhamos. Uma trazendo cursos, palestras, especializações para que esses jovens advogados se aprimorem cada vez mais, e a outra é integrar esses jovens advogados com os advogados mais antigos que já estão no mercado de trabalho. Além dessa, por qual razão os jovens advogados eles devem participar dessas comissões? As comissões conseguem trazer os jovens advogados para perto da OAB. Muitas vezes o advogado se forma no curso de Direito e o maior temor dele é a prova da ordem, né? Então a OAB é vista muitas vezes como um vilão e na verdade a função é outra, né? A função é justamente trazê-los perto da ordem e para que eles possam auxiliar e se aperfeiçoar cada vez mais. Então vir para a comissão do jovem advogado hoje é muito interessante para quem está em início de carreira, justamente para que você possa conhecer outros advogados, aprimorar seus conhecimentos e estar interagindo na comunidade local. Esses foram os esclarecimentos do Dr. Gustavo Bittencourt, que nos mostrou sua opinião sobre os exames de proficiência, a exemplo do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, assim como nos expôs diversas outras curiosidades.